com crise alérgica, a voz não tá muito boa, mas se eu for esperar ficar boa completamente, eu não volto a ler. Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Engraçado, eu acho que essa minha cadeira, ela baixou. Um minuto, as crianças. Eu baixei para elas não caírem, um minutinho só. Ai, descobri onde é. Eu acho que ela não vai. Vamos ver. Acho que ela não veio. Pronto. Tá bom assim, né? Vamos baixar um pouquinho. A gente vai ler Romanos 10 para dar continuidade. A gente já sabe que não vai acabar esse ano. Pronto, melhorou, né? E vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Te peço que possa estar conosco para que possamos juntos ler as palavras dos vossos discípulos, os discípulos de Jesus. Como disse o Pai Mu, todas as palavras de Jesus vinham da boca e do coração de Deus. Por isso que elas são eternas. E por isso que quando ele fala que a lei terminou com ele, é porque a partir dele começou nova verdade, nova lei, novos profetas, como ele fala em Lucas 16:16. Bom-nos o Pai, nos dê sabedoria para ler e entender vossas palavras e, sobretudo, praticar vossa vontade, para que aqui na terra seja reinado sobre vossa vontade e vossos princípios, já que desde a queda de Adão e Eva, envolvendo demônios, o mundo está sob a posse de demônios, só que o verdadeiro dono já chegou, Senhor. Então, agora é necessário que os inquilinos ruins saiam, para que vós possa glorificar vossos filhos e vossas filhas e vossa descendência aqui na terra. Te pedimos que o Senhor possa estar com cada um, onde quer que eles estejam, todos os vossos filhos, os que estão sobre vossa proteção de bênção, os segundos e terceiras e quartas gerações em diante. Que possa realizar a vossa vontade e não a deles, que sejam mais sábios do que os próprios pais puderam ser. Que o Senhor purifique as igrejas, porque também o Pai Mundo e a Mãe Mundo diz que o julgamento começa pela casa de Deus, e a casa de Deus onde está aquelas pessoas que dizem que acreditam, Pai, porque acreditar é praticar a vossa palavra, é lutar contra nós todos os dias, Pai, porque todos os dias vamos ser testados. Todos os dias podemos tropeçar com nossos pés em pedra, mas, por favor, não nos permita cair, não nos permita andar, retroceder, nunca, Pai. Mas que mesmo que nós possamos chutar as pedras do caminho, possamos nos magoar, possamos ir em frente em direção à vossa vontade e não à nossa. Por favor, abençoe cada pessoa que está aqui, coloque os anjos da guarda, os espíritos guia dela, em direção para que possa guiar em caminho certo, tirando da mão do mal e elevando para vós. Que nós possamos ser sábios, que nossos espíritos sejam fortes, que esteja junto convosco, com os verdadeiros pais, com Jesus. Te peço que abençoe todo que vai assistir agora e os que vão assistir depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Não, eu estou entupidinha, não tem jeito, então a voz vai ficar feia mesmo. Vamos lá, Romanos 10. Irmãos, bom desejo do meu coração é a oração de Deus por Israel, é para a sua salvação, porque dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não o entende. Ou seja, eles foram as nações escolhidas por Deus, tinham zelo por Deus, mas não entendiam Deus. Quando Deus mandou seu filho com todas as profecias cumpridas do Velho Testamento, eles rejeitaram o Filho de Deus. Isso é uma falta muito grave. Por isso que na profecia da vinha, Jesus disse que seria tomado e dado a outro povo, como diz Apocalipse, a Nova Jerusalém. Então vamos lá. Porquanto não conheceram a justiça de Deus e procura estabelecer sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Quem trouxe a justiça de Deus? Quem trouxe? Jesus. Jesus trouxe essa justiça de Deus, certo? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
Ou seja, Jesus veio e fechou o Velho Testamento, que o fim da lei acaba ali, como ele disse, toda a lei profeta profetiza até João, depois de João vem boas novas. Então, a partir de Jesus começou as boas novas, o novo evangelho, ok? O velho concretizou-se, findou com Jesus. O fim da lei é Cristo, Paulo diz. Ora, Moisés escreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer isso viverá por ela. Mas a justiça é pela fé, diz assim: não diga que teu coração, quem subirá ao céu? Ou seja, não fique julgando quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, ok? E não diga em teu coração quem subirá ao céu. Isso é trazer do alto Cristo, ou seja, você não é Cristo para saber quem vai ou quem não vai, certo? Ou quem descerá ao abismo, é que tornar a trazer os mortos para Cristo. Pois, se você vai viver em Cristo, você não vai descer ao abismo. Então não precisa trazer mortos espirituais para Cristo, ok? Vamos lá. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Ao saber, aí ele vai completar, ao saber, com a tua boca confessa ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Olhe bem, ao saber que Jesus está espiritualmente vivo, né, ele diz, e crê em teu coração. Crê o quê? É você praticar tudo o que Jesus falou. Então, se você praticar todos os ensinamentos de Jesus deixou e preparar-se para a segunda vida, verdadeiramente você consegue a sua salvação. Mas precisa crer. Quem crê, pratica. Ah, eu acredito. Satanás também sabe que ele é filho de Deus. Entre saber e acreditar e praticar são coisas diferentes. Visto que o coração que se crê para a justiça, com sua boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, você vai confessar o quê? As palavras de Deus. E dá exemplo, porque se você fala e você não está seguindo isso, então sua palavra não tem força nem para o testemunho. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, ninguém pode perder a fé. Se você crê nas palavras, você está praticando a palavra. Isso serve para a primeira vinda de Cristo, que foi com Jesus, como na segunda vinda dos verdadeiros pais. O terceiro Adão e a Eva, ok? Então, se você crê, você não vai ser confundido. O mundo pode virar de cabeça para baixo. A igreja que você faz parte pode virar de cabeça para baixo. O povo pode querer mudar os fundamentos e o ensinamento de Cristo. Mas se você tem a palavra de Cristo, você se centraliza na palavra e não na igreja. Ok? Porque a igreja não salva. Quem salva é a palavra que você pratica. É aquilo que você faz todos os dias acreditando nas palavras do Messias e do Espírito Santo substancial. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor é de todo, rico para todo com quem invoca. Invocar. E aí, Deus não faz acepção se você invocar Ele com fé, se você invocar Ele, se você é um praticante da palavra, se você está com Ele. Deus não vai querer saber qual é a sua crença, sua denominação, sua religião, seu país. Vai saber o que você praticou da verdade do Filho dele, ok? Porque todo aquele que invoca o nome será salvo. Eu posso invocar? Paulo vai explicar aqui, viu? Olha bem, diz que todo aquele que invocar será salvo. Ele vem. Pois a invocação, aquele que não crê. Ou seja, você vai invocar o nome de Deus e vai poder para começar a praticar e mudar a sua vida para ser salvo, se você acredita nas coisas que Ele está pedindo para você fazer, se você acredita nas palavras que Ele está dando, que você praticando, você pode mudar a sua vida. E a partir de mudar a sua vida, tem duas pessoas aí, eu só vi pelo ok, muito obrigado. No final eu cumprimento, muito obrigado por estar aí, certo? Então, para invocar Deus, eu tenho que crer. Se eu creio, eu pratico. Então, se eu pratico, eu tenho a condição de ser salvo. Agora, olhe bem, as pessoas dizem assim, né? Aceite Jesus e será salvo. Gente, aceitar que Jesus é o Cristo, o demônio sabe. Então, não é só aceitar, é aceitar na sua vida, na sua maneira de ser, no seu dia a dia. Essa é que faz a diferença, como seria da primeira vida, como vai ser na segunda vida. Como está sendo a segunda vida. Não eu tenho que acreditar em líder, não. Eu tenho que acreditar nas palavras que estou recebendo do Espírito Santo substancial, do verdadeiro Pai, entendeu? Eu tenho que acreditar e praticar.
então eu posso ser salvo. Mas se todo dia eu ainda estou errando, então minha salvação está pendurada. Até quando eu conseguir vencer a mim mesmo e praticar e ser leal às palavras do Messias, a palavra dos verdadeiros pais. É isso que Paulo está tentando falar com as pessoas. Então ele diz, ó, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocará aquele que não crê? Ou seja, para aquele que crê. Quem crê, pratica. E como creram naquilo a quem não viram? E como ouviram se não há quem pregue? Ou seja, você tem que ouvir aquelas pessoas que estão pregando. E se você ouvir, você entender, você vai pregar aquilo na sua vida, não só para os outros, mas dentro da nossa vida diária. Aí ele diz aqui, e como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quanto formosos os pés de quem anuncia o evangelho da paz, dos que traz alegria nas novas de boas coisas, novas boas coisas, de coisas de boas novas. Tanto aconteceu com Jesus, como vai acontecer na segunda vinda. Vai vir o completo testamento, vai vir o livro de 7 selos aberto pelo Messias. Então tem coisas mais para a gente aprender. Porque infelizmente Jesus só teve 3 anos de ministério, o povo impediu que ele ensinasse o caminho de volta para o reino dos céus. Mas ele deixou o caminho aberto para as pessoas poderem fazer isso na segunda vinda. Mas tendo todos obedecido ao evangelho, ok, mas nem todos têm obedecido o evangelho. Esse é o problema. Nem todos obedecem os evangelhos, as leis que Cristo ensina. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com Deus lá com Adão e Eva e vai acontecer na segunda vinda. As pessoas fazem de conta e fazer de conta você não vai para o céu, você vai para o inferno. Porque o que eu estou criando aqui é meu mundo espiritual lá do outro lado. Todos os dias eu estou praticando minha salvação, minha condenação. E quem vai determinar não é Deus. Por isso que Jesus disse em João 12:44, eu não julgo. As palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Então, todos os ensinamentos do Messias, tanto do primeiro como do segundo vinda, vai ser julgado ou não. Mas estava lá e você não fez. Ah, mas porque meu pastor, porque o presidente, porque o reverendo, porque o bispo, o padre, o papa disse assim, mas essa era a palavra de Jesus? Você conferiu? Não, mas ele, então você vai para onde ele está, para um lugar que não praticaram as palavras de Deus, tá? Então a gente tem que praticar as palavras do Messias, de sorte que a fé é pelo ouvido e ouvido pela palavra de Deus. Você escuta e você aprende, você tem, por isso que é importante quando você lê a Bíblia, leia, não precisa gritar, mas leia num tom que você possa ouvir novamente. Você está lendo e você está ouvindo novamente. Para gravar na sua mente e no seu coração, quando você entender o sofrimento dos pais celestiais, para salvar esse mundo da mão de Satanás, vai entender como é importante praticar as palavras dos verdadeiros pais. Mas digo, porventura não viram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz dele, as suas palavras até o fim do confim do mundo. E aí, por isso, e quando chegar em Apocalipse a gente vai ler, aconteceu com Jesus, todos os lugares sabem da existência das palavras de Jesus. Mas chega em Apocalipse, ele diz assim, é necessário que ensine outra vez entre povos, nações e reis. Porque depois que todo mundo saber da segunda vinda do Messias, começa o julgamento. E eu lhe garanto que o julgamento está a, vamos dizer, menos de 1 ano para começar, tá bom? Mas digo, porventura Israel não soube? Israel do passado soube, Israel do presente soube, mas as pessoas ouviram e praticaram? Não. Como disse Moisés disse, desculpa, não foi Isaías, foi Moisés, diz assim, vos porei ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei ira, ou seja, quando o povo escolhido vê que outras pessoas estão crescendo, estão se erguendo com a palavra do Messias, isso gerará ciúme e eles vão querer prosseguir. Já passou essa época, mas ainda acontece por causa das falhas dos seguidores do Messias, ok? Então isso aconteceu com Jesus e por isso que Jesus disse que aconteceria na segunda vinda, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra?
E Isaías diz assim, ousadamente diz, fui chamado pelos que não me buscaram. Olha aqui. Ele está falando de quem? Da vinda do Messias. Fui chamado por quem não me buscaram. Isso aconteceu na época de Jesus. Acontecerá na segunda vinda. O povo escolhido não vi, Deus tem que buscar outras pessoas. E fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Ou seja, quem não sabia vai ficar sabendo. Mas para Israel diz, todo o dia entendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, o primeiro Israel foi rebelde e contradizente, porque não quis ouvir a palavra do Filho de Deus. Então ele teve que praticar para os gentis, né, para outros povos, para grego, como está lá na primeira descida do Espírito Santo, que tinha várias nações e todos ouviram na sua própria língua, sem precisar de intérprete, sem grito de índio, sem nada. E Pedro falava, mas o Espírito Santo fazia com que as pessoas, cada um entendesse na sua própria linguagem, e eles não entendiam quem era e se maravilharam com as palavras do Messias e seguiram. Isso vai acontecer, está acontecendo. O povo escolhido, se não assumir, outro povo assumirá. Né? Esse é o problema. E aconteceu, a gente espera que da segunda vinda agora, a segunda vinda do Messias, do terceiro Adão e da primeira Eva, porque nunca teve Eva do lado de Deus, só do lado de Satanás, que isso vai se estabelecer segundo a vontade de Deus na terra onde o Messias nasce, ok? Então eu espero que você entenda. Se tiver dúvida, pergunta de novo. Só quero lembrar que lá em Mateus, quando o povo estava olhando para cima e o anjo vem e pergunta, homens Galileu, por que está olhando? Eles, do mesmo modo, porque ele estava olhando para o céu, porque Jesus tinha sumido numa nuvem, né? Sumido, coberto por uma nuvem, não é subiu, é sumir. Ele foi coberto por uma nuvem. E ele diz, do mesmo jeito que eu vi subir, assim verás descer. Só que Jesus, para subir, ele foi gerado na barriga de Maria, nasceu como bebê, foi uma criança, um adolescente, assumiu a marcenaria do pai, porque o pai morreu, José morreu, e ele teve que cuidar dos filhos da família. E com 30 anos ele assumiu o ministério público e declarou ao mundo que ele era o Messias. Então ele só teve 3 anos, porque o povo cruelmente o assassinou. Então é bom a gente refletir sobre a palavra, refletir para entender, refletir para entender que no passado cometeram muito dor no coração dos pais celestiais e que nós temos que consertar isso dizendo a verdade para as pessoas. Se entender claramente sobre Jesus, vai entender claramente sobre o Messias da segunda vinda. Por isso que eu tento explicar a vocês o que aconteceu no passado, para que a gente não deixe acontecer agora novamente, ok? Então, muito obrigado. Desculpe a voz, mas eu vou tentar vir assim mesmo. Não vi os outros dias porque eu estava com um pouquinho de febre e a voz estava muito ruim, né? Mas eu espero que entenda. E se qualquer dúvida é só perguntar. Tem gente para dar palestra no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Se tiver dúvida é só perguntar no Messenger ou olhar meu zap, ok? Então vamos lá orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que nós possamos compreender toda a dor que o Senhor passou no passado, porque foi feita 2 profecias pelos erros cometidos no Velho Testamento. Então Jesus veio como Senhor da glória ou como Senhor do sofrimento. Infelizmente, pela ignorância do povo que não entendeu ele e pelo povo escolhido, que mesmo sabendo que ele era o Messias, não o recebeu com medo de perder as posições, crucificaram e blasfemaram contra vossos filhos, levantaram calúnia. Mesmo isso sendo contra a lei de Moisés, eles blasfemaram, planejaram e mataram o Filho de Deus. Isso causando muita dor em vosso coração, por isso que o céu ficou escuro 3 horas e o véu do firmamento foi cortado de lado a lado, mostrando a vossa dor e vosso desespero, porque vosso Filho veio para realizar o reino do céu na terra, mas se não fosse possível, ele entregaria a sua vida física, as suas duas bênçãos a mais que ele teria que realizar, além de se tornar perfeito, que eram as bênçãos dadas a Adão e Eva, crescer, multiplicar e dominar, mas ele só pôde crescer espiritualmente, não pôde ter uma família, não encontrou a Eva dele, não houve tempo, e isso ficou tudo para a segunda vinda. Então, por favor, Senhor, clareia a mente e o coração daqueles que leem vossas palavras, para que eles compreendam as falhas que houve do Velho Testamento, a dor causada em vosso coração, porque nenhum pai, seja decaído como for, como Jesus disse,
que o filho pede pão, ele vai dar pedra. Imagine o Senhor ter que entregar vosso filho por toda a humanidade para abrir o caminho da segunda vinda. Nós pedimos perdão por nossos antepassados e gratidão a Jesus por ter preparado a segunda vinda do Messias. Te peço que abençoe todos que estão aqui agora, que dê entendimento espiritual para saber que nossa vida não termina aqui, continua no mundo espiritual de acordo com o que praticamos aqui na terra. Por favor, abençoe e proteja aqueles que estão convosco, guiando e dando força para praticar toda a vossa verdade. Te peço que os abençoe através deles, suas casas e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adieu. Até amanhã. Muito obrigada. E até amanhã.